Você já sentiu o peso de um coração ferido, mas percebeu que Deus está escrevendo uma história maior através da sua dor? Já se perguntou o que Deus faz com aqueles que não valorizam sua vida, seu amor e seus esforços? A Bíblia nos mostra que Deus não é indiferente à injustiça. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Esse versículo nos lembra que não cabe a nós buscar vingança, pois Deus, em sua justiça perfeita, age no tempo certo e da maneira correta. Vamos explorar uma verdade que poucos conhecem: como o Senhor intervém quando você é rejeitado. Através das Escrituras, descobriremos como sua justiça se manifesta e como, longe da vingança humana, Deus age com um propósito e uma lição. Você está pronto para entender o que Deus reserva para aqueles que não te valorizam? Antes de tudo, joga um like se essa mensagem já te tocou. Comenta para mostrar que está com a gente e fica até o final. Tem uma surpresa que vai te surpreender. Já se perguntou por que Deus permite que certas pessoas te desprezem, te ignorem ou te façam sentir que você não vale o suficiente? Pode ser um amigo, um parente, um parceiro ou até alguém em quem você confiava plenamente. Então, surge a pergunta: Deus vê o que está acontecendo? Ele se importa? A resposta está em sua palavra. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, o Senhor declara: "Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações." Nada escapa a Deus. Ele permite que o desprezo aconteça, não porque se esqueceu de seus filhos, mas porque está revelando verdades ocultas que você ainda não pode ver. Às vezes, o desprezo é um filtro divino. Deus o usa para te mostrar quem realmente está ao seu lado e quem apenas fingia estar. É doloroso, mas necessário. Veja o que aconteceu com Jesus. Entre todos os que o seguiam, havia um que, em segredo, já havia decidido traí-lo: Judas Iscariotes. Não era um estranho, nem um inimigo declarado. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, comia com ele, orava com ele, ouvia cada um de seus ensinamentos, mas em seu coração carregava traição. Jesus sabia disso e, ainda assim, permitiu. Ele não desmascarou Judas imediatamente, não o afastou do grupo, esperou o momento certo, porque até mesmo a traição tinha um papel no plano divino. Já parou para pensar que talvez Deus permita que certas pessoas te desprezem para revelar o que está escondido no coração delas? Quando alguém não te valoriza, te trata como se você fosse insignificante, te usa e depois te abandona, é difícil não reagir com raiva ou tristeza. Mas Deus quer que você observe e aprenda. Assim como Jesus permitiu que Judas permanecesse ao seu lado até a última ceia, às vezes, Deus deixa certas pessoas na sua vida apenas para que, no momento certo, a verdade venha à tona. O desprezo é uma ferramenta que Deus usa para te ensinar a quem fechar a porta e a quem abrir. Se curtir o vídeo, deixa um comentário com "Bora" e se inscreve no canal. Não pula, porque o final tem algo que vai mudar seu dia. Há momentos em que o próprio Deus endurece o coração de certas pessoas para que elas te rejeitem. Parece estranho, mas é real. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 12, está escrito: "Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não quis ouvi-los, como o Senhor tinha dito a Moisés." Deus poderia ter feito Faraó libertar o povo imediatamente, mas permitiu que seu coração se endurecesse. Se Faraó tivesse cedido facilmente, os israelitas teriam saído sem ver os milagres de Deus, sem compreender seu poder. Às vezes, Deus deixa as pessoas
fecharem as portas na sua cara, te desprezarem e te desanimarem, não porque quer te ver sofrer, mas porque está preparando algo maior. Lembre-se da história de Ana, mãe de Samuel. Por anos, ela foi desprezada e humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido, Eucana. Penina tinha filhos, Ana não. E a cada oportunidade, Penina zombava dela, fazendo-a se sentir inferior. Ana poderia ter reagido com ódio, poderia ter se afundado na tristeza, mas, em vez disso, levou sua dor a Deus. Clamou de todo o coração, e Deus não apenas lhe deu um filho, ele deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que teria acontecido se Ana tivesse deixado o desprezo destruí-la? E se, em vez de buscar a Deus, ela tivesse se enchido de amargura? O desprezo que ela sofreu não foi em vão. Foi uma preparação para receber uma bênção muito maior. Deus vê cada lágrima, cada palavra cruel que te dizem, cada gesto de desprezo. Mas Ele não quer que você se concentre na dor. Quer que você veja a lição. As pessoas que não te valorizam têm um propósito na sua vida. Elas revelam quem são de verdade e, mais importante ainda, revelam quem você é em Deus. Você não precisa da validação dos outros para saber que tem valor. Em Isaías, capítulo 49, versículo 16, Deus diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele não se esqueceu de você. Jesus nos ensinou que o desprezo dos homens não define nosso destino. Em Marcos, capítulo 6, versículo 4, ele mesmo disse: Um profeta não fica sem honra, senão em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua casa. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus. Aqueles que o conheciam desde a infância não conseguiram enxergar sua verdadeira identidade, não o valorizaram. E o que Jesus fez? Ele não permitiu que isso interrompesse seu propósito. Ele não tentou convencê-los. Ele não implorou por aceitação. Ele simplesmente seguiu em frente. E essa é a lição. Quando alguém não te valoriza, não é seu trabalho fazê-lo mudar. Davi, seu trabalho é se concentrar no que Deus disse sobre você. O desprezo pode doer, mas também pode ser libertador. Quantas vezes Deus usou a rejeição para te afastar de algo que não era para você? Um emprego onde não te queriam, um relacionamento onde não te valorizavam, uma amizade que te tratava com indiferença. Às vezes, o desprezo é a maneira de Deus te dizer: não é aqui, vá mais longe. No Salmo 37, versículo 24, está escrito: Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não importa quantas vezes as pessoas te virem as costas, Deus continua te sustentando. Tá pronto para mergulhar nessa palavra? Clica no like, comenta Amém e ativa o sininho. Assiste até o fim. Tem um momento especial para você. Deus permitiu que José fosse desprezado por seus irmãos porque tinha um plano maior. Se não tivessem vendido José como escravo, ele nunca teria chegado ao Egito. Se ele nunca tivesse chegado ao Egito, não teria sido lançado na prisão, onde conheceu o copeiro do faraó. E se não tivesse conhecido o copeiro, nunca teria interpretado o sonho do faraó, nem sido nomeado governador. Tudo estava calculado. Mas, se José tivesse se fechado na amargura por ter sido rejeitado, jamais teria alcançado seu destino. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Deus quer te lembrar que o desprezo que você viveu não é o fim da sua história, mas uma parte do seu caminho. Não chore por aqueles que não te valorizaram. Agradeça a Deus por ter te mostrado o verdadeiro coração deles. Confie que Ele usa cada rejeição
para te posicionar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. O que te machuca agora será, amanhã, o seu testemunho. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você não vê. Se você já se sentiu desprezado, se sente que algumas pessoas não te valorizam agora, não busque vingança. Não tente provar seu valor, deixe Deus agir. Ele é justo e, no tempo certo, colocará cada um no seu devido lugar. Não se preocupe com aqueles que te desprezaram. Preocupe-se em caminhar no propósito que Deus tem para você. Porque no fim, quando Deus agir, serão eles que perceberão o que perderam. Deus vê tudo. Nenhuma palavra dita em segredo, nenhum ato de desprezo escapa aos olhos dele. Pode parecer que aqueles que te desprezaram seguem a vida sem consequências, enquanto você enfrenta a dor da rejeição. Mas o que o mundo chama de impunidade, a Bíblia chama de paciência divina. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, está escrito: visto que a sentença contra um feito mau não se executa imediatamente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso não significa que Deus ignora a injustiça, mas que seu julgamento não se apressa, nem se atrasa. Ele vem no tempo exato. Deus age com precisão. A história de Davi e Saul deixa isso muito claro. Deus permite que a injustiça dure por um tempo, mas nunca para sempre. Saul desprezou Davi desde o início. Tratou-o como um simples servo, mesmo sabendo que Deus estava com ele. Ele o usou quando lhe convinha e o rejeitou quando não precisava mais dele. O desprezo se transformou em ódio. O ódio se transformou em perseguição. A perseguição se tornou uma tentativa desesperada de eliminá-lo. Mas Deus já havia determinado o destino de ambos. Enquanto Davi era moldado no deserto, Saul era consumido por sua própria arrogância. O julgamento de Deus não veio imediatamente, mas quando veio, foi inescapável. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, o Senhor declara: porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A prova mais difícil é ver aqueles que te fizeram mal continuarem como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra é clara. A justiça de Deus nunca falha. Ela chega quando menos esperam e da maneira que menos imaginam. Se essa mensagem falar ao seu coração, deixa um like e compartilha agora. Comenta: Deus é fiel, e não sai antes do final. Tem uma revelação incrível. Às vezes, Deus permite que o orgulho de uma pessoa cresça até se tornar insuportável antes de abatê-la. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele se achava intocável, se exaltou, desprezando não apenas os homens, mas também Deus. Seu reino prosperava, seu poder parecia absoluto. Mas, no momento em que acreditou que não precisava mais de Deus, o julgamento caiu sobre ele. Em Daniel, capítulo 4, versículos 31 e 32, está escrito: ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e com os animais do campo será a tua morada. Em um instante, ele passou de homem mais poderoso do mundo a viver como um animal, se alimentando de capim, sem aviso prévio, sem uma segunda chance. Em um instante, ele passou de homem mais poderoso do mundo a viver como um animal, se alimentando de capim, sem aviso prévio, sem uma segunda chance. Apenas a execução exata da justiça de Deus. Alguns acham que podem tratar os outros com desprezo sem sofrer consequências. Eles se sentem seguros porque não veem punição imediata. Mas quando Deus age, ele faz de uma maneira que ninguém pode impedir ou reverter. No livro de Ester,
Amã acreditava que poderia humilhar e destruir Mardoqueu sem sofrer nada. Ele planejou sua queda, construiu uma forca para executá-lo e garantir sua vitória. Mas na mesma estrutura que preparou para outro, foi enforcado. Deus deu tempo. Não o deteve em seu primeiro ato de desprezo. Não o impediu de falar com arrogância. Não bloqueou sua sensação de vitória. Mas quando o julgamento chegou, foi irreversível. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que despreza os outros está semeando sua própria queda. A colheita pode demorar, mas virá. O problema é que muitos confundem o silêncio de Deus com sua aprovação. Faraó pensou assim quando recusou libertar Israel. Achou que seu poder absoluto zombava de Moisés, endureceu seu coração, mas, depois da 10ª praga, não havia mais orgulho. Seu exército, que antes dominava nações, foi engolido pelo Mar Vermelho. A justiça de Deus não pode ser interrompida. Cada vez que alguém te despreza, uma resposta divina já está a caminho. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa provar nada para ninguém, nem forçar aqueles que te rejeitaram a reconhecer seu valor. Deus fará isso por você. Ele julga com exatidão. Alguns cairão publicamente, como Amã. Outros verão a glória de Deus se afastar, como Saul. E alguns terão que testemunhar o sucesso daqueles que desprezaram, como os irmãos de José. Mas, de uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca deixa uma injustiça sem resposta. Ele não responde às emoções humanas, nem pune segundo os critérios dos homens. Seu julgamento é perfeito. Em Jó, capítulo 34, versículo 12, está escrito: Na verdade, Deus não fará injustiça e o Todo-Poderoso não perverterá o direito. Essa verdade nos liberta da preocupação e da angústia. Você não precisa esperar que a outra pessoa peça perdão, nem tentar fazer com que reconheça o mal que te fez. A justiça de Deus não depende do arrependimento dos outros. Ela depende da sua própria palavra. O tempo de espera entre a ferida e a justiça é uma prova. Deus observa como você reage. Você vai cair na amargura ou confiar nele? Vai deixar o desprezo definir sua identidade ou lembrar quem você é em Deus? No Salmo 37, versículos 7 e 8, encontramos a resposta: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa do que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa planos perversos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes, pois isso leva ao mal. Esse é o desafio: esperar sem perder a fé. Confiar sem se desesperar. Vamos começar com energia? Se gostar, joga um like, comenta "Eu creio" e se inscreve. Fica ligado até o último segundo, porque tem uma surpresa imperdível. A história já provou que aqueles que desprezam os outros nunca terminam vitoriosos. Deus retribui a cada um segundo os seus caminhos. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesus nos dá uma verdade irrefutável: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqueles que te trataram com indiferença, que te ignoraram, que pensaram que poderiam te pisar sem consequências, enfrentarão a justiça divina no tempo exato. E quando isso acontecer, não haverá retorno. Nenhum desprezo fica sem resposta. Nenhum desdém passa despercebido por Deus. A justiça de Deus não é apenas certa, ela é perfeita. Você pode não vê-la hoje, mas ela virá. Não quando você quiser, mas quando Deus decidir. E quando vier, será definitiva. Deus vê o orgulho no coração daqueles que desprezam os outros e, em sua justiça, os humilha
da maneira mais inesperada. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quando alguém despreza os outros, quando trata com arrogância aquilo que Deus abençoou, está construindo o caminho para sua própria humilhação. O rei Nabucodonosor experimentou o peso do julgamento divino quando seu orgulho o levou a se exaltar acima de tudo. Ele se vangloriava de sua grandeza, de seu poder, de tudo o que havia conquistado com suas próprias mãos. Acreditava que seu reino era indestrutível, que seu domínio sobre os homens era absoluto, mas sua confiança em si mesmo o cegou. Deus o havia advertido em sonho, enviou sinais para que ele se voltasse para ele, mas seu coração estava endurecido. E no momento em que proclamou sua glória, sem reconhecer Deus, a sentença caiu sobre ele. Em Daniel, capítulo 4, versículos 31 e 32, está escrito: ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e com os animais do campo será a tua morada. Ele perdeu a razão. Foi expulso do seu próprio reino e viveu como animal nos campos. Seu poder não o salvou. Sua riqueza não impediu sua humilhação. Saulo, o primeiro rei de Israel, é outro exemplo de como Deus humilha aqueles que se exaltam acima da sua vontade. Quando foi escolhido, ele tinha a oportunidade de ser um grande rei, de governar com justiça e humildade. Mas seu coração se encheu de ciúmes, insegurança e desejo de controle. Ele desprezou Davi, viu nele uma ameaça. Em vez de reconhecer o propósito de Deus, tentou se agarrar ao trono a qualquer custo. Mas cada tentativa de eliminar Davi só o levou à própria destruição. Ele morreu na derrota, abandonado, sem a glória que tanto tentou preservar. Quando alguém despreza outro ser humano, quando o ignora, o trata com indiferença ou o considera insignificante, não ofende apenas essa pessoa, mas também a Deus que o criou. Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículo 40: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada ato de desprezo é um ato de orgulho e arrogância que mais cedo ou mais tarde será confrontado por Deus. Ninguém pode humilhar sem ser humilhado, ninguém pode ignorar sem ser ignorado. O faraó do Egito acreditava que podia tratar o povo de Deus com crueldade sem sofrer as consequências. Ele endureceu seu coração, zombando de Moisés e recusando-se a libertar os israelitas. Ele acreditava que seu poder superava qualquer advertência. Jamais imaginou que a própria água na qual confiava para sustentar seu reino se tornaria sua sepultura. Quando decidiu perseguir os israelitas, convencido de que ainda podia controlá-los, Deus fechou o mar sobre ele e seu exército. O que por tanto tempo havia sido um símbolo de sua dominação, se tornou o cenário de sua destruição. A humilhação daqueles que desprezam nem sempre é imediata. Às vezes, Deus permite que se encham ainda mais de orgulho, que se elevem ao topo, apenas para que sua queda seja ainda maior. Amã é o melhor exemplo de como Deus deixa o arrogante se encher de confiança antes de confrontá-lo com sua própria ruína. Ele se acreditava intocável. Sua posição na corte do rei Assuero lhe dava autoridade sobre todos, exigia reverência, desejava ser honrado. Mas quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, seu orgulho se transformou em fúria. Ele não se contentou em desprezá-lo em particular. Planejou sua execução pública, construiu uma forca para enforcá-lo e preparou sua derrota. Mas Deus reverteu a história em um só dia. A mesma forca que ele construiu para Mardoqueu se tornou o instrumento
da sua própria humilhação. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, um grupo de jovens zombou do profeta Eliseu, chamando-o de careca. Parecia uma ofensa insignificante, uma simples brincadeira, mas Deus não viu assim. O desrespeito contra seu servo não ficou sem resposta. De repente, 2 ursos saíram da floresta e os atacaram. Isso não foi um acaso. Deus não ignora quando alguém é desprezado. Ele não deixa passar a arrogância daqueles que acreditam poder tratar os outros com desdém, sem sofrer consequências. O desprezo nem sempre é aberto ou evidente. Às vezes, ele se esconde na indiferença, na falta de interesse, na falsa superioridade daqueles que acreditam que podem ignorar os outros sem custo algum. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostra como aqueles que ignoram os outros enfrentarão a justiça divina. O rico não maltratou Lázaro abertamente, não o agrediu, nem o insultou. Ele simplesmente o ignorou. Todos os dias passava por ele sem se importar com sua condição. Acreditava que sua riqueza o tornava importante, que sua posição o isentava de qualquer responsabilidade. Mas, quando morreu, descobriu a verdade. Enquanto Lázaro era consolado, no seio de Abraão, ele se encontrava em tormento. Ele clamou por misericórdia, suplicou por uma única gota de água para aliviar seu sofrimento. Mas era tarde demais. A justiça de Deus havia se cumprido. Em Lucas, capítulo 16, versículo 15, está escrito: Pois o que é elevado entre os homens é abominação perante Deus. Não há posição alta o suficiente para escapar do juízo de Deus. Não há orgulho que não seja corrigido. A humilhação chega de forma inesperada. Alguns verão sua influência desaparecer. Outros testemunharão a prosperidade daqueles que desprezaram. Alguns serão esquecidos, enquanto aqueles que ignoraram serão reconhecidos e honrados. Quando Deus decide humilhar alguém, Ele não precisa que ninguém intervenha. Ele não requer vingança humana. Ele não precisa que alguém tome represálias. Ele faz isso no tempo exato, da maneira precisa, com um julgamento que ninguém pode reverter. A história de Herodes nos lembra como a arrogância pode levar à ruína em um instante. Ele se acreditava um Deus, aceitou a adoração do povo sem reconhecer que toda a glória pertence a Deus. Mas, antes que pudesse aproveitar sua grandeza, o juízo caiu sobre ele. Em Atos, capítulo 12, versículo 23, está escrito: No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porquanto não deu glória a Deus e, comido por vermes, expirou. Aqueles que desprezam os outros acreditam que sua posição os protege, que sua influência os resguarda, mas estão enganados. Deus observa cada atitude, cada palavra, cada gesto de arrogância, e quando o tempo se cumpre, a queda é inevitável. Ninguém que tenha desprezado o outro ficará sem enfrentar a justiça de Deus. Deus humilha os soberbos e exalta os humildes. Sua sentença é definitiva. Aqueles que não valorizam o que Deus colocou em suas vidas não apenas enfrentam a humilhação, mas também são obrigados a enxergar o que perderam. Eles não podem simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, acreditando que suas ações não terão consequências. Eles podem te ignorar, te desprezar, te subestimar, mas chegará o momento em que terão que assistir a bênção avançar sem eles. A história se repete vez após vez. O que foi rejeitado, o que foi deixado de lado, o que foi considerado insignificante, acaba sendo exaltado. E quando isso acontece, aqueles que desprezaram se tornam meros espectadores do que poderiam ter tido, mas deixaram escapar. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, acharam que se livrariam dele para sempre. Eles o viram partir acorrentado, humilhado, sem nenhuma chance de retomar seu lugar entre eles,
Pensaram que sua história terminaria ali. Eles não sabiam que aquele a quem trataram como se não valesse nada estava a caminho de ocupar a posição mais alta depois de Faraó. Não imaginaram que um dia se ajoelhariam diante dele, famintos, desesperados, dependendo do homem que um dia haviam considerado um nada. Quando se encontraram com José, não o reconheceram. Viram um governador poderoso, alguém que poderia decidir seu destino. Mas ele os reconheceu. Eles o tinham abandonado, mas ele nunca os esqueceu. Há algo no juízo de Deus que vai além da simples retribuição. Não se trata apenas de humilhar os arrogantes ou derrubar os exaltados. Às vezes, a maior punição é permitir que vejam a bênção que desprezaram. Não apenas ficam sem o que rejeitaram, mas precisam assistir, enquanto isso prospera sem eles. Essa é a separação inevitável entre aqueles que honram o que Deus lhes dá e aqueles que o desprezam. Esse mesmo padrão se repete em toda a Escritura. O que foi rejeitado, o que foi dado como perdido, o que foi considerado sem valor, acaba brilhando com uma luz impossível de ser ignorada. No livro do Êxodo, os egípcios zombavam dos israelitas. Eles não os consideravam dignos de respeito. Eram apenas escravos, nada mais, não mereciam justiça, dignidade ou liberdade. Mas, em uma única noite, tudo mudou. No momento menos esperado, o povo que foi desprezado saiu vitorioso, com riquezas, com honra, com a bênção daquele que os viu sofrer em silêncio. Os que riram deles, os que os usaram e exploraram, tiveram que vê-los partir de cabeça erguida. O cativeiro acabou. O desprezo se transformou em favor. Não há desprezo sem consequência. Quando alguém despreza algo que vem de Deus, mais cedo ou mais tarde, perceberá o que perdeu. Essa é a história de Esaú. Durante anos, ele teve o direito de primogenitura em suas mãos. Ele era o herdeiro por direito, mas não deu valor. Trocou por um prato de lentilha, sem pensar no que estava abrindo mão. Somente quando já era tarde demais, ele entendeu seu erro. Ele chorou, implorou, buscou uma forma de recuperar o que desprezara, mas já não podia. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 17, está escrito: Porque sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado. Quando o tempo da graça se esgota, só resta a lembrança do que poderia ter sido. O desprezo não muda apenas a vida de quem foi rejeitado, mas também a vida de quem despreza. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho acreditava que a obediência sem amor lhe garantiria sua posição. Ele nunca saiu de casa, nunca desperdiçou sua herança, mas também nunca entendeu o valor do que tinha. Somente quando viu seu irmão ser restaurado, percebeu que algo lhe faltava. Não porque seu irmão tivesse tomado algo dele, mas porque, de repente, percebeu que a graça estava agindo sobre outra pessoa, e ele ficou de mãos vazias. Ele não reconheceu a bênção até vê-la sendo desfrutada por outro. As oportunidades que são desprezadas não desaparecem. Elas simplesmente são entregues a outra pessoa. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. Durante anos, ele teve a coroa, teve o favor de Deus, teve a oportunidade de ser um líder segundo a vontade divina, mas rejeitou as instruções de Deus. Desprezou seu chamado, tratou com indiferença o que lhe foi confiado. Ele achou que sempre teria o controle, até que um dia, sem aviso, recebeu a sentença: o reino não te pertence mais. Não o perdeu imediatamente, mas já não era mais dele. E o pior golpe não foi a perda do trono, foi ver outra pessoa ocupá-lo, ver Davi ser exaltado, ver seu nome crescer, ver o favor de Deus acompanhá-lo, enquanto sua própria vida desmoronava. O castigo
Para aqueles que não valorizam o que Deus coloca em suas vidas, nem sempre é uma queda súbita. Às vezes, o juízo vem como uma revelação inevitável, a certeza de que aquilo que desprezaram agora prospera sem eles. Em Lucas capítulo 13, versículo 28, está escrito: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Isso não fala apenas do juízo final, mas de um princípio que se cumpre aqui e agora. O que foi rejeitado, o que foi ignorado, o que foi considerado sem valor, é entregue a outro e elevado à sua máxima glória. E aqueles que o deixaram escapar não podem fazer nada além de assistir de longe. Os caminhos de Deus são perfeitos. Nada do que Deus faz é por acaso. Aqueles que te desprezaram, que não valorizaram o que você oferecia, que te viram como algo supérfluo, um dia terão que enfrentar a verdade sobre o que perderam. Não porque você precise provar algo para eles, mas porque isso faz parte do julgamento divino. Você não precisa buscar vingança, nem esperar reconhecimento. Basta seguir em frente, continuar no caminho que Deus traçou, avançar sem olhar para trás. Chegará o dia em que aqueles que ignoraram seu valor serão testemunhas de como Deus te exaltou. E nesse momento, eles entenderão que o maior erro não foi o que fizeram, mas o que deixaram escapar. O tempo pode fazer parecer que o desprezo fica sem resposta, que aqueles que te desvalorizaram seguem suas vidas sem consequências, que as palavras duras e as atitudes injustas se dissolvem no esquecimento, mas nada fica sem resolução. O que parece ser impunidade é apenas a paciência de um julgamento que avança sem interrupção até alcançar seu destino final. Alguns pensam que o castigo nunca chega porque o medem em dias, semanas ou até anos. Mas a justiça divina não responde ao tempo humano. Seu curso é inalterável. Ela se manifesta com precisão no momento determinado, sem falhar nem se apressar. A história de Amã prova isso. Ele acreditava que sua posição lhe dava o direito de humilhar, que sua proximidade com o rei Assuero o tornava intocável, que seu ódio permaneceria impune. Construiu a forca com a certeza de que sua vítima seria enforcada nela. Mas a estrutura da sua vingança se tornou o cenário da sua ruína. Seu castigo não veio no momento em que desprezou Mardoqueu, nem quando conspirou contra ele, nem mesmo quando apresentou seu plano com astúcia. Ele veio no momento exato em que sua queda seria total, quando não havia mais escapatória. A justiça nem sempre se manifesta no momento do desprezo, porque seu propósito não é apenas punir, mas revelar. Ela permite que os arrogantes subam até o topo da própria ilusão. Deus lhes dá uma sensação de vitória, um falso senso de impunidade, a ilusão de que seus atos serão esquecidos. A história de Nabucodonosor demonstra isso. Seu reino prosperava, seu domínio se expandia, seu poder parecia inquestionável. Ele se achava dono do tempo e do destino, esquecendo-se de que nenhum trono permanece sem a permissão do Altíssimo. Em sua soberba, ele proclamou sua própria grandeza. E no exato instante em que declarou sua glória, o juízo se cumpriu. Foi destituído do poder, reduzido à condição mais baixa, humilhado da maneira mais inesperada. A queda não veio no primeiro ato de desprezo, mas no momento em que ele acreditou que nunca enfrentaria consequências. Os que desprezam seguem adiante, certos de que nada mudará, que suas palavras ficarão sem eco, que suas ações nunca serão pesadas na balança. Foi exatamente isso que aconteceu com Faraó. Cada praga foi um lembrete de que seu reino não era indestrutível, mas ele endureceu seu coração, ignorou os avisos, acreditou que ainda poderia controlar o resultado.
Somente quando o julgamento atingiu sua própria casa, ele percebeu que nenhum poder humano resiste ao momento determinado por Deus. Quando finalmente libertou os israelitas, pensou que sua autoridade continuava intacta. Ele os perseguiu com arrogância, convencido de que poderia recuperar o que já havia sido tirado dele. Mas não entendeu que o castigo não apenas o deixaria sem escravos, mas também sem exército, sem estabilidade e sem poder. A mesma certeza com que desprezou os avisos foi a certeza com que o mar se fechou sobre ele. Não havia mais volta. Alguns caem no erro de medir a justiça pelo ritmo do mundo. Eles acreditam que se não vem uma consequência imediata, ela nunca virá. Confundem a espera com a ausência de resposta, mas paciência não é abandono. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, está escrito: visto que a sentença contra um feito mau não se executa imediatamente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso não significa que a sentença não virá, mas que seu tempo revela a verdadeira intenção do coração. Alguns, diante dessa aparente impunidade, escolhem o arrependimento, reconhecem seu erro e buscam mudança. Outros, na mesma espera, endurecem o coração, convencidos de que nunca precisarão prestar contas de seus atos. Para esses últimos, o castigo chega de forma definitiva, sem espaço para a correção. Os irmãos de José pensaram que seu desprezo ficaria enterrado no tempo. Eles o venderam, arrancaram-no de sua casa, tiraram-lhe sua identidade. Acreditavam que a distância apagaria suas ações, que o silêncio sepultaria sua injustiça. Mas anos depois, ao se encontrarem com o governador do Egito, sem reconhecê-lo, a verdade os alcançou. Não por uma vingança humana, mas pela revelação de que o que haviam desprezado se tornara sua única esperança. Aquilo que ignoraram havia se tornado indispensável. O tempo não apaga o desprezo, ele o acumula até o momento determinado. A parábola do rico e Lázaro ilustra isso com clareza. O homem que vivia em abundância ignorou aquele que jazia à sua porta. Passava todos os dias por ele sem olhar, sem lhe dar valor, sem reconhecer sua existência. A aparente ausência de consequências reforçou sua indiferença, mas a morte não anulou a justiça. Apenas a transferiu para um lugar onde não poderia ser revertida. Enquanto Lázaro era consolado, o rico se encontrava em tormento. Ele clamou por uma oportunidade que já não existia. O erro daqueles que desprezam é acreditar que o que ignoram não tem valor. Pensam que o silêncio significa esquecimento, que a indiferença é ausência de propósito. Se enganam ao imaginar que seu desprezo define a importância de algo, sem entender que a verdadeira definição não lhes pertence. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesus afirma: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A inversão é inevitável. Alguns acreditam que o castigo virá da mesma forma que seu desprezo. Esperam uma retribuição visível, uma dor proporcional. Mas a justiça não é um simples reflexo da ação. Ela é uma resposta exata ao propósito. Nem sempre se manifesta por uma queda súbita, uma humilhação pública ou um sofrimento evidente. Às vezes, a pior consequência é a revelação do que foi perdido. Os que ignoraram veem aqueles que desprezaram prosperar. Os que acreditavam que alguém não tinha valor percebem que precisam exatamente daquilo que rejeitaram. Os que pensavam que sua posição era eterna descobrem que foram substituídos. Saul experimentou isso da forma mais devastadora. Seu desprezo por Davi o levou à obsessão. Em vez de se concentrar em seu reino, fortalecer seu governo, ele desperdiçou seu tempo perseguindo aquele que já havia sido escolhido. Ele não caiu imediatamente,
mas cada passo dado em sua inveja o aproximou de sua ruína. Quando percebeu que o favor de Deus havia se afastado, era tarde demais. Aquilo que ignorou se tornou sua condenação. Não há palavra que fique sem resposta, não há ação que escape da balança da justiça. A impunidade é apenas uma miragem temporária que desmorona quando o juízo se cumpre. Quando te excluem, como se sua presença não tivesse valor, a reação natural é a dor. Mas o que nem sempre conseguimos enxergar naquele momento é que o desprezo não é um castigo, mas uma redireção. Não é um fim, mas um novo caminho. O que parece uma humilhação é, na verdade, a mão de Deus, te afastando de lugares onde seu destino não pode florescer. José nunca teria se tornado governador do Egito se seus irmãos o tivessem tratado com justiça. Ana nunca teria clamado com todas as suas forças se não tivesse sido humilhada por Penina. Moisés nunca teria conduzido Israel se Faraó o tivesse acolhido com favor. O que os homens enxergam como rejeição, Deus usa como uma porta fechada que te obriga a avançar para o lugar onde está a verdadeira bênção. Há momentos em que a única forma de te fazer seguir em frente é através da decepção. Se você tivesse sido valorizado onde estava, teria permanecido lá. Se tivesse sido bem tratado por aqueles em quem confiava, teria construído sua vida em um lugar onde não estava destinado a florescer. O desprezo não é um sinal de que você não tem valor, mas uma confirmação de que você não pertencia àquele lugar. Em Mateus, capítulo 10, versículo 14, está escrito: Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isso não é um chamado para lutar por aceitação, é uma instrução clara para não insistir em lugares onde o que Deus colocou em você não é reconhecido. Quando alguém não te valoriza, quando portas se fecham, quando te tratam com desprezo, não é um fracasso, mas um sinal de que o caminho continua em outro lugar. O que acontece depois do desprezo é o que define o verdadeiro propósito da aprovação. Alguns ficam presos na dor, enquanto outros usam a lição como base para o que virá. Jesus não tentou convencer seu povo de sua identidade. Ele não implorou para ser aceito em sua própria terra. Não exigiu reconhecimento. Ele simplesmente foi embora e continuou sua missão, onde seu chamado foi recebido. Em vez de perder tempo buscando justiça daqueles que o rejeitaram, ele investiu seu tempo em cumprir o propósito pelo qual havia sido enviado. O problema não é o desprezo, mas o que você permite que ele faça em sua vida. Alguns ficam presos na amargura, gastando sua energia tentando entender por que não foram valorizados. Focam em provar seu valor para aqueles que os desprezaram, ao invés de avançar para o que Deus já preparou. O que não percebem é que cada minuto gasto lamentando o desprezo é um minuto roubado de seu destino. Se José tivesse passado sua vida buscando vingança contra seus irmãos, nunca teria interpretado o sonho de Faraó. Se Ana tivesse se deixado consumir pela tristeza, nunca teria recebido sua resposta divina. Se Moisés tivesse desistido por ter sido rejeitado por Faraó, Israel nunca teria sido liberto. Nada na história dos servos de Deus indica que seus propósitos dependiam da aprovação humana. Pelo contrário, cada grande chamado foi precedido pelo desprezo. Davi foi ignorado por sua própria família antes de ser escolhido como rei. Gideão se via como o menor de sua casa antes de liderar uma vitória impossível. Paulo foi perseguido antes de se tornar o apóstolo que levou o evangelho às nações. Não há destino sem oposição. Não há grandeza sem resistência. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram não é uma queda imediata, nem uma humilhação pública, nem a perda
do que possuíam. É ver como você prospera sem eles. É perceber, tarde demais, que o que desprezaram tinha um valor inestimável. É contemplar o crescimento daqueles que humilharam sem poder mais fazer parte disso. Em Isaías, capítulo 41, versículo 11, está escrito: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Não porque você busca vingança, mas porque o propósito de Deus se cumprirá. Não importa quantos tentem impedi-lo. O crescimento após o rejeito é inevitável para aqueles que confiam em Deus. O que parecia uma perda se torna um ganho. O que parecia um fim se transforma em um novo começo. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José resume a verdade mais poderosa sobre o desprezo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Não para uma pequena restauração, não para uma leve melhoria, mas para a realização de um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O momento da restauração não acontece quando aqueles que te desprezaram pedem perdão, nem quando reconhecem o erro, nem quando desejam ter agido de forma diferente. A restauração chega quando você entende que nunca precisou da validação deles para alcançar o que Deus já havia reservado para você. A verdadeira vitória não está em vê-los sofrer, mas em ver que tudo o que tentaram impedir continua avançando sem interrupção. Em vez de esperar a redenção nas palavras de quem te ignorou, encontre-a na fidelidade de Deus. Em vez de buscar justiça na queda dos outros, veja-a na maneira como você continua de pé. Em vez de desejar reconhecimento onde nunca o recebeu, eleve-se na certeza de que sua verdadeira identidade nunca dependeu da opinião dos outros. O Salmo 118, versículo 22, declara: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O que o mundo ignorou se tornou a base de algo muito maior. O que foi rejeitado se tornou indispensável. Cada desprezo, cada palavra dolorosa, cada porta fechada, cada abandono, cada humilhação, não foram erros. Eram peças precisas de um quebra-cabeça que só Deus podia ver por completo. Não haveria Davi sem Golias. Não haveria José sem a traição de seus irmãos. Não haveria Moisés sem o desprezo de Faraó. Não haveria redenção sem a cruz. As pessoas que não te valorizaram nunca tiveram o poder de alterar seu destino. Nunca tiveram autoridade para impedir o que Deus decretou. Tudo o que conseguiram foi acelerar o processo. O que tentaram apagar, acabaram reacendendo. O que tentaram destruir, acabaram fortalecendo. A maior lição do desprezo não está na justiça que vem depois, mas na transformação que ele produz naqueles que o enfrentam com fé. O ouro só se purifica no fogo. A fé só se fortalece na adversidade. O propósito só se revela na resistência. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo o desprezo, incluindo a traição, incluindo o abandono. Nada escapa do plano de Deus. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram é saber que nunca poderão recuperar o que desprezaram. Mas a verdadeira recompensa para você é perceber que nunca precisou deles para chegar onde Deus já havia decidido que você estaria. Assistir ao vídeo Quem te desprezou vai se arrepender. O plano de Deus já está em ação, do Billy Graham, foi como ouvir um sopro de esperança em meio às tempestades da vida. A mensagem poderosa, transmitida com a convicção que só um coração cheio de fé pode carregar, ressoou
profundamente em mim, como se Deus estivesse falando diretamente ao meu espírito. O tema central do vídeo, o desprezo humano não pode interromper o plano divino, é uma verdade que nos liberta do peso da rejeição e reacende a confiança no propósito que Deus traçou para cada um de nós. Ao longo da mensagem, Billy Graham nos lembra que, quando somos menosprezados, humilhados ou ignorados, isso não é o fim da nossa história, mas o início de algo maior que Deus está orquestrando nos bastidores. É como se cada lágrima que derramamos fosse uma semente plantada em solo fértil, pronta para florescer no tempo certo. O que mais me tocou foi a forma como o vídeo conecta histórias bíblicas com as nossas próprias experiências. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, é um exemplo vivo disso. Ele foi traído, abandonado e tratado como se não tivesse valor, mas Deus usou cada momento de rejeição para posicioná-lo como governador do Egito. Ana, humilhada por Penina, transformou sua dor em oração e recebeu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Até mesmo Jesus, rejeitado em sua própria terra, continuou sua missão sem se deter na incompreensão dos outros. Essas histórias não são apenas relatos do passado. Elas são espelhos da nossa realidade. Quantas vezes nos sentimos diminuídos por palavras duras, portas fechadas ou olhares de indiferença? Quantas vezes questionamos se Deus realmente vê o que estamos passando? A mensagem de Billy Graham é clara. Deus não apenas vê, mas Ele está agindo, mesmo quando não percebemos. Cada desprezo é uma oportunidade para Deus revelar seu poder em nossas vidas. A cultura brasileira, com sua paixão pela conexão emocional e pela fé, ressoa profundamente com essa mensagem. Somos um povo que carrega o coração na ponta da língua, que chora com facilidade, mas também se levanta com esperança. No Brasil, onde a comunidade e a espiritualidade caminham de mãos dadas, a ideia de que Deus transforma a rejeição em redenção é como um abraço quente em um dia frio. O vídeo me fez refletir sobre momentos em que me senti desvalorizado, seja por uma amizade que se desfez, um emprego que não reconheceu meu esforço ou até mesmo por palavras que feriram como facas. Em cada uma dessas situações, eu poderia ter me afundado na amargura, mas a mensagem de Billy Graham me desafia a olhar para essas experiências com novos olhos. O desprezo não é um sinal de fracasso, mas uma redireção divina. É Deus me dizendo: filho, esse não é o seu lugar. Eu tenho algo maior para você. Uma das lições mais práticas que tirei do vídeo é a importância de não buscar validação humana. No Brasil, onde muitas vezes valorizamos a aprovação dos outros, seja da família, dos amigos ou da sociedade, é fácil cair na armadilha de querer provar nosso valor para aqueles que nos rejeitaram. Mas Billy Graham nos lembra que nossa identidade não está na opinião alheia, mas em quem Deus diz que somos. Em Isaías, capítulo 49, versículo 16, está escrito: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Essas palavras são como um bálsamo para a alma. Não preciso correr atrás de aceitação, porque Deus já me escolheu, me marcou e me sustenta. Essa verdade me ensinou a liberar o perdão, não por merecimento dos outros, mas para manter meu coração livre para receber as bênçãos que Deus preparou. Outra lição valiosa é confiar no tempo de Deus. No Brasil, somos conhecidos pela impaciência. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas o vídeo nos ensina que a justiça divina não segue o relógio humano. Assim como José esperou anos para ver o cumprimento do seu chamado, nós também precisamos esperar com fé. Isso não significa passividade, mas uma confiança ativa de que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos de silêncio. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11,
Lemos: visto que a sentença contra um feito mau não se executa imediatamente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Aqueles que nos desprezaram podem parecer impunes agora, mas Deus está escrevendo o próximo capítulo, e sua justiça é perfeita. Aplicando isso à vida, decidi adotar 3 atitudes práticas inspiradas pelo vídeo. Primeiro, vou orar mais, como Ana, levando minhas dores a Deus em vez de guardá-las no coração. A oração não apenas me conecta com Deus, mas também me ajuda a enxergar o propósito por trás das provações. Segundo, vou me concentrar no meu propósito, como José, sem deixar que a rejeição me desvie do caminho. Isso significa investir nas coisas que Deus colocou em minhas mãos, meus dons, meus relacionamentos verdadeiros, minha fé. Terceiro, vou praticar o perdão, como Jesus, sabendo que liberar quem me feriu é o primeiro passo para a minha própria liberdade. No contexto brasileiro, onde as relações interpessoais são tão valorizadas, essas atitudes podem transformar não apenas minha vida, mas também inspirar aqueles ao meu redor. O vídeo também me fez pensar na resiliência que precisamos cultivar. No Brasil, enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou pessoais. E a mensagem de Billy Graham é um lembrete de que a fé é nossa maior força. Assim como Davi enfrentou Golias, podemos enfrentar os gigantes do desprezo com a certeza de que Deus está do nosso lado. Cada rejeição é uma oportunidade para crescer, para nos tornarmos mais fortes e para nos aproximarmos do propósito que Deus sonhou para nós. Essa perspectiva muda tudo. O que parecia uma ferida se torna uma cicatriz de vitória, uma prova de que sobrevivemos e prosperamos pelo poder de Deus. Por fim, a mensagem de Billy Graham me ensinou que o maior testemunho não é a vingança, mas a transformação. Quando vivemos o propósito de Deus, aqueles que nos desprezaram verão o que perderam, não porque buscamos provar algo, mas porque a luz de Deus brilha através de nós. No Brasil, onde amamos compartilhar histórias de superação, essa verdade é especialmente poderosa. Minha vida pode ser um reflexo da graça de Deus, uma história que inspira outros a confiar, perdoar e seguir em frente. O vídeo "Quem te desprezou vai se arrepender" não é apenas uma mensagem, é um chamado para viver com coragem, fé e propósito, sabendo que o plano de Deus está sempre em ação. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vai fortalecer sua fé. Comente aqui embaixo: Deus está agindo, e conte como essa palavra impactou você. Fique até o final, porque tem uma revelação poderosa que você não vai querer perder. Vamos juntos viver o plano que Deus já colocou em ação.